Olá, querido e querida teleinternauta. Mais um programa Questão de Atitude, que é patrocinado pelo Espaço JCR em São Bernardo do Campo. O Espaço JCR que tem os cursos de eventos, tem de protocolo, cerimonial, etiqueta corporativa, comunicação empresarial e outros. E assim que tiver uma programação, nós estaremos aqui divulgando para vocês. Bem, no programa de hoje nós temos aqui a participação da Estela Pudo, que é presidente dos sindicatos das secretárias da região do ABCDMR, e também ela é vice-presidente da FENASEC, que é a Federação Nacional de Secretários e Secretárias. E hoje a Estela trouxe assim, de repente a gente fala assim, mas piso salarial na área secretarial, daí a gente fala, como é que está a posição da secretária no mercado, como é que é? Então, nós hoje trouxemos para falar de convenções coletivas, não é, Estela? E a Estela vai rapidamente dar, assim, uma ideia para vocês de realmente como funciona especificamente na área secretarial. Então, vamos lá. Boa tarde, internautas que estão nos assistindo hoje. Muito obrigada, Ana, pelo convite de sempre participar desse elenco aqui para estar conversando um pouquinho sobre a profissão de secretários e secretárias. Hoje, então, vamos falar um pouco sobre convenções coletivas de trabalho. Essa é uma prerrogativa que os sindicatos atuam, né, todos os sindicatos, para trabalhar os direitos dos trabalhos, dos trabalhadores, as questões sociais, né, não só do trabalho, mas a vida desse empregado dentro da empresa, como que será. Então, as convenções coletivas de trabalho, elas regem a CLT, claro, que é a nossa consolidação maior aí das leis do trabalho, ela não vai nunca ser inferior à CLT. Nas convenções, nós sempre vamos trabalhar ou negociar as especificidades de cada categoria, né? De cada setor, o que nós podemos melhorar nas condições de trabalho dessas pessoas. Então, para ter uma ideia de quais são os segmentos em que a secretária trabalha, eu trouxe esse slide só para a gente lembrar alguns itens, né? A secretária hoje está na indústria, no comércio, nos serviços, nos bancos, hospitais e clínicas, escritórios de advocacia, vários escritórios menores, né, que a gente tem de todas as áreas administrativas também, associações contábeis, o setor público, ONGs e o terceiro setor. Então, veja que nós temos secretária em todos os setores, praticamente. Por esse motivo, se torna até um pouquinho mais difícil para nós, os sindicatos das secretárias, trabalhar a convenção, porque você pega uma categoria única dos metalúrgicos, eles vão trabalhar exclusivamente com os metalúrgicos. Seus 30, 40, 50 mil trabalhadores do ramo metalúrgico. O sindicato das secretárias precisa, então, assinar convenções com todos esses setores que vocês viram agora. Porque se eu assinar uma convenção coletiva apenas com a indústria, eu não estarei trabalhando com a categoria que está no comércio, que está no serviço, que está no banco. Então, para cada segmento, eu preciso ter uma convenção coletiva. E nós estamos nesse processo, esse é o período que nós estamos trabalhando isso, a data base da categoria é 1º de maio, então estamos no mês de maio, ainda discutindo as negociações, não fechamos as convenções coletivas desse ano, e, portanto, nós estamos ainda com o piso salarial, que é um dos itens na cláusula que a gente trabalha da convenção. A gente trabalha os itens de direitos normais, de férias, 13º, amamentação, vários quesitos que são próprios da secretária também. Horas extras, né, que é um item que também ela trabalha bastante na questão das horas extras, então como fazer isso. E o piso salarial é um desses itens, é quando a gente determina qual é o valor mínimo que a categoria vai receber de ingresso na profissão. O que a gente tem válido para hoje, Ana, até esse mês de maio, né, para os profissionais que estão ingressando na carreira com formação técnica, é R$ 1.070. E os que estão formados no curso universitário, R$ 1.500. Esse é o piso mínimo, né? Esse é o piso mínimo da categoria. Então, bem lembrado que é o mínimo. As empresas acabam achando que trabalhando esse valor está cumprindo a lei, né? Estão cumprindo a lei para os ingressantes na profissão. No entanto, nós temos que pensar que o restante dos profissionais tem outros patamares de salários, né? Então, a gente vai ter aí empresas com pequeno porte, na faixa de R$ 2.000, R$ 3.000, e empresas de grande porte, como as montadoras e secretárias bilíngues, ganhando entre R$ 6.000, R$ 10.000, R$ 15.000 de salário na região. Essa é a média salarial que a gente tem na nossa região. É uma média muito boa,
Até porque nós temos secretárias de vice-presidência e presidência, é trilingue, falam 3 idiomas, né? Então, a gente tem que considerar a posição que ela ocupa, as habilidades que ela tem, né? Se ela está bilíngue, trilingue, e o porte dessa empresa. Se é um porte pequeno, médio, grande, isso é que vai variar o salário do profissional, e não exatamente as suas funções, né? Então, estamos nesse período, fechando as convenções coletivas, é todo um procedimento para isso. Queria lembrar que a categoria é sempre muito convidada e bem-vinda nesse período para participar nas assembleias, que já foram realizadas, né? Porque aí é quando a gente estabelece a pauta de reivindicações e define quais são as necessidades da categoria. O que nós vamos negociar e discutir lá? Com a Fiesp, com a FEComércio, né? Com o Sindosp. O que eu tenho da minha categoria para discutir? Então, este é um momento importante para que vocês participem e deem para mim quais são as necessidades, quais são as dificuldades que estão encontrando no seu ambiente de trabalho para que a gente possa brigar lá junto a essas entidades, né? E tornar uma convenção coletiva mais democrática, mais abrangente e que possa atender, de fato, a categoria. Isso. E é isso, né? Acho que se tiver dúvidas assim para o futuro e nas próximas semanas, eu gostaria que vocês encaminhassem. Vou deixar os meus contatos, Estela Pudo, o nosso site, sinsec-abc.org.br, e o nosso telefone, 4992-8484, e o e-mail presidente@sinsec-abc.org.br. Mandem suas indagações, perguntas, dúvidas. A gente está sempre muito feliz de poder contatar a nossa categoria para tirar essas dúvidas. E é isso, tá bom? Muito obrigada pelo convite mais uma vez de estar aqui hoje com vocês e até a próxima semana. Obrigada. Obrigada. Nós aqui agradecemos a presença da Estela, o quanto é importante para nós da categoria da área secretarial, e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem acessar o site do Sinsec ABC, www.sinsecabc.org.br, e lá você tem desde a oração da secretária, o juramento da secretária, fala sobre o Dia Internacional da Secretária, o Dia Nacional da Secretária, e principalmente quando você precisa ter o seu registro, que era antigamente a DRT e que passou a ser a CRTE. Então você pode tirar suas dúvidas, como é que funciona, endereços, se você mora em São Bernardo, Santo André, ou se você é de São Paulo, então entre no site e também você pode passar um e-mail também para o sindicato, para você sanar as suas dúvidas. O sindicato está à disposição de vocês, alunas de cursos técnicos, alunas de cursos tecnólogos e alunas de curso bacharel em secretariado executivo bilíngue e todas as funcionárias, as profissionais já atuantes no mercado. Então, olha lá, vamos lutar pela nossa categoria, né? Bem, minha gente, quando a gente começa a pensar assim, fotografias, né? Se a gente for lembrar sobre fotos, sobre fotografia, nós pensamos assim, puxa vida, mas desde o século XVI, né, a gente sabe que já as pessoas tinham, por vaidade, para documentar. Eu conheço empresas que fazem acervo histórico com fotos. Faz questão absoluta, tem tudo guardadinho ali, tem tudo documentado, mas faz questão da imagem também, não só dos registros, né? E eu estava aqui, antes de iniciar o programa, batendo um papo aqui na produção, e falando, né, naquela época, né, tão antiga, em que para tirar fotos, principalmente, tinha uma máquina tão assim exótica, tão extravagante, né, esquisita até, que o pessoal falava que era lambe-lambe e tal. O fotógrafo ficava todo escondido, oculto ali naquela máquina, né? E o tempo foi passando, o tempo vai passando, e nós tivemos assim o avanço tecnológico, né? Com todo esse avanço, todo esse progresso, hoje, meu Deus do céu, às vezes eu vejo, até quando, sem ser profissionais, é óbvio, mas a gente vê assim, em eventos, os jovens tirando fotos e já mandando para outros países. E a pessoa, no instantinho, já recebe, já manda o feedback, né? O retorno vem imediatamente. Novos tempos, né? Então, o progresso tem os seus benefícios, mas não teve benefício só para nós todos, não, assim, para os próprios profissionais, e hoje nós temos tendo o prazer de receber 2 profissionais da área para falar, e eu estou tendo, assim, o prazer de receber a Viviane Bassi e o Cláudio Sanches,
que realmente vieram aqui para bater um papo, para tirar as nossas dúvidas, para esclarecer e contar. E quanto é empolgante, eu já cheguei a ver uns álbuns aqui, eu estava batendo um papo, fiquei encantada com o trabalho deles. Então eu quero começar assim a bater um papo com vocês, a Viviane e o Cláudio. Eu gostaria que cada um falasse rapidamente a sua formação e o que levou, que deu aquele insight, aquele momento de você querer partir para as fotos, para ser um fotógrafo ou uma fotógrafa. De que forma que aconteceu isso? Porque nós sabemos que na música, no teatro, né, na área da educação, a pessoa, quando nós somos pequenos, a gente tem N opções. E de repente, quando a gente se torna assim adolescente, ou da adolescência para até a maturidade, a gente começa a ter mudanças. E a gente fala, nossa, eu encontrei outro dia uma pessoa que falou assim, eu me formei engenheiro, mas nunca exerci a função de engenheiro, né? Então, vamos ver se nós realmente estamos certos, né? De pensar que, de repente, foi de uma hora para outra que aconteceu. Viviane, como é que aconteceu com você, bem? Boa tarde, Ana. Boa tarde. Na realidade, a minha formação, eu sou artista plástica há 14 anos e o meu primeiro contato com a fotografia foi justamente nessa época, só que era a fotografia analógica, né? E aí eu acabei me formando, fui seguindo outros caminhos, né? E em 2010 eu acabei retomando, né, esse gosto pela fotografia que eu tive na faculdade, só que porém já era uma fotografia digital, né? Então eu fui atrás de cursos para me atualizar, né? E o meu gosto sempre foi trabalhar com criança e então, assim, desde 2010 eu estou, assim, exclusivamente só com a fotografia mesmo, né? Trabalhando com a parte de crianças. Porque você fez arquitetura, né? Eu fiz artes plásticas. A arte plástica. Isso. Mas a arquitetura também usa, e artes plásticas também Isso. precisa... Você faz projetos, né? Você tem que trabalhar toda a parte prática fora da sala de aula, né? Extracurricular. E isso levou você a ter que fazer, não só por uma predileção, mas por uma necessidade de cumprir com as tarefas suas de trabalhos universitários, né? Sim. E aí apareceu o gosto, que bom. Eu sempre tive esse lado... voltado, né, para a parte de fotos, de plásticas, né? Tenho, depois do curso de graduação, eu acabei fazendo um outro curso de designer de interiores no Senac, aqui em Santo André. Trabalhei 1 ano num escritório próprio, né, que eu fiz, que eu montei, mas acabei voltando realmente para a parte das artes mesmo, no caso voltado para a fotografia mesmo. Que é o que mais te entusiasmou, né? Isso. E o Cláudio, como é que aconteceu com você, Cláudio? Boa tarde, Ana Maria. Boa tarde. Obrigado pelo convite. A fotografia para mim começou mais como um hobby, né? Então, eu há 15 anos atrás eu comprei a minha primeira máquina fotográfica profissional. Comprei uma Pentax, na época já existia algumas amadoras, mas como eu queria uma fotografia de boa qualidade, então eu já parti para uma máquina um pouco melhor. Fiz um curso básico de fotografia para poder aprender a mexer na máquina, conhecer um pouco sobre ISO, né, sobre o F, né, quanto você calcula a velocidade de abertura. Então tudo isso daí era importante para você trabalhar com uma máquina já um pouco mais profissional. Então, de início, realmente foi um hobby. E eu acabei amando a fotografia, tanto é que eu acabei casando com uma fotógrafa maravilhosa, né? E acabei desistindo do que eu já fazia há 25 anos, né, na área automobilística, e eu e elas acabamos abrindo o nosso próprio estúdio. Então, hoje a gente é totalmente voltado para a fotografia. Eu me aperfeiçoei mais ainda, ela na área dela, né, que é o que você vai apresentar, e eu na parte de mundo corporativo. Mundo corporativo, né? Algumas faculdades que a gente trabalha, faz alguns trabalhos específicos para eles, e também atendemos o nosso público de estúdio, que é uma fotografia de uma festa infantil ou de um batizado, né? Então, acabei partindo realmente para isso, que eu comecei como um hobby e virou uma paixão na minha vida. Nossa, que bacana. Eu gostaria de saber, assim,
Quando a gente fala em fotografias, o Viviane, a gente lembra o assunto do momento, né? Que a gente lembra, newborn, né? E aí, de repente, mas o que vem a ser isso? Como funciona? Para que público que é, né? É novo mesmo isso? Qual a reação, né? Qual assim, o impacto que está acontecendo? Como é que está funcionando, Viviane? Então, na realidade, o ensaio de recém-nascido, no caso o newborn, ele é novo aqui no Brasil. Já acontece há muito tempo, já nos Estados Unidos, na Inglaterra, Canadá, Austrália. E no Brasil ele está assim, ele começou bem devagar assim a partir de 2010 e o boom mesmo assim, né, o que teve assim a avalanche assim de procura pelos ensaios de recém-nascido foi mais ou menos o início do ano passado, que teve assim muito mais fotógrafos que foram atrás se especializando para fazer esse tipo de fotografia. O que é o ensaio newborn? O ensaio newborn ele é um ensaio de recém-nascido feito, são as fotos dos primeiros dias de vida do bebê. Então, o ensaio a gente faz até os 15 dias de vida dele, para a gente deixar registrado toda a característica dele, assim, como que ele era quando ele saiu da barriga da mamãe. O público, a gente costuma pegar, assim, a gente ganha a partir da gestante, né? A gente já tem o primeiro contato com a gestante, aí ela gosta do trabalho, se entusiasma e acaba querendo para ela. Nós tivemos um cliente no estúdio um dia desses e ele disse que ele viu, a primeira vez que ele viu na internet, ele disse que ele queria isso para a filha dele, porque era uma forma de deixar guardado a memória dela. Então, mais para frente, quando ela fosse mais velha, ela ia ver todo o carinho que o pai e a mãe teve, né, pela vinda dela, né, e deixar registrado nas fotos, né? Então, assim, é um ensaio super gostoso, muito bonito, né? É bem trabalhoso o ensaio, mas vale a pena. Agora, quando você disse assim, né, que você trabalha com as crianças, mas que antes a mãe. Então, quando a mãe vem para fotografar, porque também não é muito antigo isso, porque as mulheres antigamente, quando engravidavam, normalmente as fotos que elas tiravam, às vezes eram as próprios familiares que tiravam, o marido e tal. Agora, de realmente documentar e fazer aquelas fotos bonitas e ter um álbum, inclusive, né? Isso também de algumas décadas para cá que elas estão se entusiasmando, porque sai um trabalho muito bonito. E com certeza, a hora que ela está sendo fotografada, que ela vai lá no estúdio de vocês e que ela acaba tendo contato com esse trabalho que vocês fazem, que é o newborn, elas ficam encantadas. Então falam, não, agora sou eu, mas eu quero que isso daí tenha sequência, porque a hora que meu bebê nascer, o meu filhinho ou minha filhinha nascer, eu quero realmente que isso venha a acontecer, né? Agora, eu pergunto para você, Viviane, existe assim uma infraestrutura lá no estúdio de vocês? Como é que faz para a criança, né? Porque a gente sabe que a criança tem uma vida assim, diferente, né? É uma situação especial, né? É amamentação, é um chorinho, é sono, é mãe, é tudo. O recém-nascido passa por todo esse processo. E como é que faz, em termos assim de uma infraestrutura, se vocês têm lá no estúdio, e como é que você faz esse acompanhamento? Porque em termos de horas de relógio, se a gente for pensar nisso daí, não dá pra gente ser aquele apressadinha, tô certa? Tá certa. Então, o estúdio, nós temos toda a infraestrutura para realizar o ensaio em estúdio. Como que é feito o ensaio? O ensaio ele tem uma duração mínima de 4 horas de ensaio, porque tudo gira em torno do bebê. É o bebê que vai ditar para a gente o tempo que vai ser o ensaio. Tem os bebês que têm os sonos mais leves, tem o bebê que tem o sono mais pesado, tem o bebê que qualquer movimento ele reclama, ele
fica assim um pouco incomodado. Se é a hora de mamar, a gente para o ensaio para dar para a mamãe, para a mamãe poder amamentar o bebê. Tem vezes também que a gente precisa fazer a pausa para troca de fraldinha, porque o bebê está incomodado, porque a fraldinha está suja. Mas temos toda essa infraestrutura no estúdio. O estúdio ele é aquecido, né, para poder manter a temperatura adequada para a criança. O bebê, como ele fica só de fraldinha, então tem que ser uma temperatura em torno de 26 tá aparecendo lá. Que lindos. A 30 graus, né? Então, a gente tem todos esses pisos que a gente usa para os cenários, temos os puffs, né? Todos esses tecidos, as mantas e os lacinhos, tudo é esterilizado, né? A cada ensaio, a cada bebê, a gente faz essa parte de higienização dos acessórios para não dar nenhum problema para a criança. Porque ela acabou de nascer, ainda não tem a imunização adequada, né? Ainda está assim, tudo novo, né? Então, o papai e a mamãe também, assim, a maior parte dos nossos clientes é tudo filho de primeira viagem, né? São pais de primeira viagem, né? Então, assim, é tudo novo, né? Então, se é um chiadinho aqui, eles ficam assim, a orelha já levanta, assim, o que está acontecendo? Não, mas ele quer mamar, não, mas ele quer isso, não, deixa eu pegar ele um pouquinho. Mas, assim, é super bacana, porque eles vêm até a gente. Eles gostam do nosso trabalho, então eles têm que confiar na gente. Essas crianças que estão aparecendo, Viviane, é cerca de semanas apenas, dias? São até 15 dias. Certo. Tem alguns bebês aí que estão com 18, estão com 20 dias, porque a mamãe acabou vindo depois da época. Mas o ideal mesmo é até os 15 dias, porque o bebê dorme mais, ele ainda não está na fase das cólicas, que começa a partir dos 15 dias, né, normalmente, e aí ele fica mais incomodado, né? Então não é qualquer posição que ele aceita, né? Normalmente quando ele está assim na fase das cólicas, ele muito dificilmente ele vai gostar de ficar com a barriguinha para baixo, então a gente tem que fazer um outro tipo de pose com ele. E é super gratificante fazer essas fotos, né? Porque é mágico, né? Você fazer esse tipo de fotografia. Eu gosto muito. Viviane, tô vendo todo esse trabalho assim, é como se fosse um cerimonial, né? O que é um cerimonial? Tem todo aquele aparato, aquele cuidado, aquele requinte, né? Aquela dedicação, aquele amor, aquele carinho. Então, eu vou fazer uma pergunta, mas eu não sei não, viu? Se deveria até fazer. Qualquer fotógrafo consegue fazer o trabalho do newborn? Não. Por que não? Eu acho que por causa por todo esse trabalho que é mesmo o ensaio em si, né? Todo esse cuidado, todo esse carinho que você tem que ter com esse ser, né, que acabou de nascer, não sabe falar, então você tem que ter o conhecimento da anatomia do bebê para poder chegar no limite, né? Você não pode forçar uma pose só por causa de uma foto, né? Então a gente sempre respeita, né, até onde o bebê permite que você faça uma pose, então a gente procura não ultrapassar esse limite. Se ele não gostou, se ele reclamou, se ele chiou nesse tipo de posição, a gente muda o cenário, se ele não se adaptou no cestinho ou no carrinho que a gente tem. Então, assim, o que eu vejo assim nos grupos que eu faço parte, ou o que eu vejo na própria internet em si, existem muitos fotógrafos que acham que é super simples fazer uma foto de recém-nascido, que é só simplesmente colocar o bebê no puff, jogar uma mantinha em cima dele e apertar o botão. E a fotografia de recém-nascido não é isso,
né? Você tem que respeitar, você tem que saber até onde você consegue ir com aquela criança, você tem que ter todo o cuidado de higienização, a questão do álcool em gel, tudo que a gente usa, né? Se a gente pega na câmera, faz a foto e vai precisar mexer no bebê de novo, a gente passa o álcool de novo na mão. O barulhinho do som do útero que a gente usa durante a sessão toda para o bebê ficar calmo, né? Para ele ainda imaginar que ele está dentro da barriga da mamãe. Então tudo isso são cuidados que a gente toma para esse tipo de fotografia e para o resultado ser maravilhoso como a gente vê, né, nas fotos. E tem muita gente que acaba achando que é super simples, não, eu vou porque é a nova área da fotografia, tá todo mundo pedindo, então eu vou colocar, eu vou começar a fazer, vou começar a oferecer, mas não corre atrás de um curso para se especializar, não vai atrás de um workshop, acha que só vê um videozinho no YouTube de como que faz um ensaio de recém-nascido, já no dia seguinte já está oferecendo. E é um ensaio caro, não é um ensaio barato. Normalmente as fotógrafas que fazem os workshops, né, que você começa a se especializar, então as fotógrafas, para você ter um portfólio, normalmente a gente orienta que essas fotógrafas comecem a procurar bebês na família ou os bebês de amigos, né, para poder fazer e você, entre aspas, treinar, né, mas dentro do limite, desde que você já tenha feito um curso presencial para você ver todo o cuidado que você tem que ter com uma criança. Então, assim, eu particularmente eu acho que não é qualquer fotógrafo que pode fazer esse tipo de fotografia. Tem que ter muita paciência, porque é um ensaio demorado, vai de 2 a 4, tem ensaios que demoram 6 horas por causa do bebê. Então, assim, você tem que respeitar, né? Não dá para você querer fazer um ensaio em 1 hora ou fazer em meia hora, porque não tem como. Isso. Então, assim, a gente tem muita assim, procura no estúdio, alguns pais assim, não têm assim, noção de como que é feito o ensaio, fala assim, mas eu queria só umas 10 fotinhos. Né? Só que assim, para fazer essas 10 fotinhos, tudo bem, eu faço para você as 10 fotinhos, só que essas 10 fotinhos eu vou demorar o mesmo tempo que eu faço um ensaio, que seria o meu ensaio normal, que é de 4 horas. Para eu conseguir as 10 fotos, eu vou demorar 4 horas para fazer, porque eu tenho que ficar em cima da criança, né? Respeitando o que ela me dita. Não, agora eu não quero fazer, eu quero mamar, eu preciso trocar a fralda, eu preciso isso. Então, a gente tem que respeitar o tempo dela. Então, tem um fotógrafo que não tem paciência. Então, por isso que eu vejo, Viviane, que a grande tendência vai ser as mulheres mais se especializarem. Porque a mulher, no papel de mãe, né? Principalmente, já é instintivo na mulher, dela ter essa habilidade, esse cuidado, né? Essa destreza que ela tem. Então, não que o homem não tenha, hein? Lógico, nós temos bons médicos, excelentes pediatras, excelentes enfermeiros, farmacêuticos, lógico, né? Mas a mulher parece que já é instintivo nela, dela ter essa capacidade, esse discernimento, de entender melhor aquele serzinho lá, de apenas algumas semanas, né? E ela com essa habilidade. Agora, eu gostaria de perguntar para o Cláudio se ele faz assim a parte de eventos corporativos. E quando a gente fala em eventos corporativos, né, é mais assim eventos de final de ano, festas de confraternizações, ou assim palestras, como é que está funcionando o seu trabalho? Que você não trabalha com as crianças, o teu trabalho é totalmente mais com os adultos, né? Quando nós temos um ensaio de newborn no estúdio, eu sou o segundo fotógrafo da Viviane. Ah, tá. Então, eu utilizo uma lente que a gente chama de macro, né, uma lente de 100 milímetros, só para fazer os detalhes. E eu, junto com a assistente da Viviane, nós ficamos sempre atrás do nenê. Minha mão ou a mão da assistente não fica a menos de 50 centímetros do bebê, porque se ele se mexer, você tem que automaticamente catar ele de onde ele está.
então eu auxilio ela nessa parte. Como as fotos de recém-nascidos são feitas sempre no período da manhã, começa às 10 horas da manhã, que o bebê já vem banhadinho, descansadinho, então até entre 2, 3, 4 horas da tarde já terminou. No caso dos meus eventos, né, sempre é uma parte noturna, né? Então são eventos mais à noite. Eu trabalho para algumas faculdades aqui no ABC, né, fazendo os eventos constantes deles. Então não tem dia. Eu já cheguei a fazer eventos na Metodista segunda, terça e quarta de manhã, de tarde e à noite. Nossa! O pessoal da RTView, por exemplo, da Metodista, me chama assim para fazer, porque como eles têm muitos cursos, né, muitas turmas em horários diferentes, então eles têm que cobrir todos os horários. E eu já cheguei praticamente a passar o dia todo dentro da Metodista para poder cobrir o de manhã, o de tarde ou à noite, né? E normalmente não são muito extensos, eles trabalham no máximo 2, 3 horas para cada evento, né? Então não é um evento de longa durabilidade, e como os estúdios lá onde são feitos os eventos na Metodista são estúdios um pouco menores, então eu consigo sozinho dar conta de todo o evento. Quando o evento é maior, por exemplo, um batizado, a gente acha que um batizado não é grande, né? E ele é grande na área da fotografia. Ele é pequeno para o pai, porque o pai convidou poucas pessoas da família e estão ali na igreja escutando o padre falar. Mas, assim, para a fotografia são 360 graus em ângulos diferentes que você pode fotografar. E o difícil é que o padre não volta, né? Você fala assim, padre, volta um pouquinho aí que eu não peguei essa foto. O padre não vai voltar. Então você tem que correr atrás. Então nessas horas eu tenho a Viviane do meu lado, né, ou muitas vezes um outro fotógrafo que nós temos no estúdio. Então eles vão comigo também e a gente consegue fazer em 2. Eventos maiores, nós teríamos que trabalhar com mais fotógrafos, por exemplo, uma formatura de final de ano com menos de 4, 5 ou até 6 fotógrafos é difícil de trabalhar, porque você tem que ter 2 fotógrafos na porta, fotografando todo mundo que vem entrando, e você tem que pegar todos, sem exceção, né, junto com a família, e você tem que ter os fotógrafos internos fotografando as famílias nas mesas, e os fotógrafos que fazem a parte de entrega de diploma. Então são bastante trabalhosos, né, para todos eles. É uma quantidade gigantesca de fotos que no final de um evento a gente vai ter, né? O Cláudio, eu sei que tem um tipo de festa que você não faz, justamente por todo o aparato que precisa, uma equipe de pessoas, que é o casamento. O né? casamento de todos os eventos com fotografia, o casamento é o mais complicado. Porque o casamento, a fotografia não começa só no dia que o noivo e a noiva vão se casar. A fotografia de casamento começa aproximadamente há 1 ano e meio antes, que é quando o casal vai te procurar, porque ele gostou, teve empatia com o seu trabalho, então ele vai te procurar nessa época. É uma fotografia caríssima. Eu acho que de todos os eventos, a fotografia de casamento é a mais cara, né? Então ele vai te procurar antes. Você tem que pegar todas as orientações com a noiva, o que ela gosta, o que ela não gosta, o que ela queria, né? Realização do sonho no dia, porque assim, a fotografia é você transformar o sonho em foto, né? Então é muito importante isso daí. Então começa desde essa época, ele já vai com você. Então quando você vai fotografar no dia, praticamente você é quase parente do noivo e da noiva, de tanto que você já viu eles. E aí você sabe todos os gostos dos dois. Então começa a fotografia de casamento, começa 1, 2 horas da tarde, quando a noiva vai para o cabeleireiro para começar o making off dela, o making off do noivo. Depois desses 2 making off, você tem que sair correndo para a igreja, ocupar os 4 ângulos da igreja, né? Então, por trás dos noivos, quando o padre abençoar, também, né, no casamento o padre não volta, então você tem que, né, cobrir toda essa... E depois a parte da festa. Então a parte da festa num casamento não tem hora para acabar. E você vai até as 4 horas da manhã. Então, para eu fazer esse tipo de trabalho hoje, para que eu leve os profissionais para casamento, são profissionais caros, para que você tenha um retorno e para que o casal realmente consiga ver nas fotos
toda aquela emoção que eles sentiram no dia. Então, quando eles folhearem o álbum que você está entregando para eles, eles têm que chorar da mesma maneira que eles choraram no dia, na frente do padre, um prometendo para o outro, ou na hora da festa, né, que toda aquela emoção, todo mundo. E para se fazer isso daí hoje, você precisa de excelentes profissionais, pessoas que já trabalham com fotografia de casamento há muito tempo. Então, para nós fazermos hoje uma fotografia de casamento, nós precisaríamos de 4 ou 5 profissionais acompanhando a gente, né, para que também seja coberto toda essa área aí, né? Então, de toda a área de fotografia, eu acho que o casamento é o mais complicado. Você vai se dedicar só no dia, no mínimo 12 a 14 horas. O Cláudio, quais assim os tipos de festas no mundo corporativo que é mais comum e quem dá mais trabalho assim quando você está fotografando, o homem ou a mulher? No mundo corporativo, o tipo de trabalho que eles me pedem são mais voltados para festas de final de ano ou confraternizações entre os funcionários. Porque se você tem um funcionário que está feliz na empresa e que você disponibiliza algumas dessas festas para que ele possa comemorar algumas coisas, uma vitória de vendas, né? Tanto é que se você for ver no mundo corporativo hoje em dia, que você deve pesquisar bastante disso, você vê que as empresas, o importante hoje é o funcionário, não é o ter, não é o material, né? É a parte humana, são eles que movimentam a sua empresa. Então, o pessoal hoje desenvolve muito nessa área. Então, eles vão fazer muitos eventos, muitas festas de final de semana, um churrasco para os funcionários, para poder levar a família. Então, nessa hora o que dá mais trabalho ainda é um pouco a mulher. Porque a mulher fala assim, esse meu ângulo não é bom, você vai tirar foto eu estou comendo, vão achar que eu como o dia inteiro. Então as mulheres são complicadas nesse sentido. Eu falo assim, não, minha câmera não vai pegar a sua mesa, não vai pegar o copo que você está bebendo, vai pegar só seu rosto, né? Ou vou tirar, não, fica sossegado, no Photoshop a gente conserta. Ela fala assim, mas eu cobro. Eu falo, não, mas eu cobro o dobro. Então fica aquelas brincadeirinhas, mas o homem ele é mais liberal nessa parte, ele não se preocupa tanto assim, se ele está mostrando o copo. Ele até quer que mostre o copo, né, para falar que eu estou bebendo, mostra o copo. Mas eu acho que a mulher, nesse sentido, ela é mais perfeccionista. Então, se a foto não tiver boa, ela não gosta. Certo. Ele quer mostrar que ele é cervejeiro, né? O homem quer. Agora, uma curiosidade, assim, as pessoas falam muito em Photoshop, né? Em que consiste esse Photoshop, né? Faz milagres? Como é que é? O Photoshop, já existem muitas empresas hoje que fazem as fotografias de shopping, né? Onde você leva seu filho ou sua filha, normalmente em datas comemorativas, né? Dia das Mães, ou se não Dia das Crianças, a Páscoa. Natal. Eles montam o coelhinho, né? Montam o Papai Noel. Esse tipo de fotografia é uma fotografia que eu posso como é que eu vou dizer assim? Eu não quero menosprezar, né? O fotógrafo que está fazendo isso, mas não é uma foto trabalhada, não é uma foto tratada. Então você vai pagar por aquela foto e do jeito que ela ficou vai ser impresso, porque não tem tempo para se trabalhar uma foto. Na hora da fotografia, o mais fácil é você tirar a foto hoje. O mais difícil hoje em dia é o pós-produção. É o quanto você vai ficar na frente do computador, né, com um programa de edição de fotos aberto, para você fazer um tratamento, que nem no caso da Viviane, a gente faz um ensaio de 4 horas e depois ela passa 24 horas tratando todas aquelas fotos que você tirou em 4 horas. Nesse caso, a foto de Photoshop é uma lembrança momentânea, né, porque você está passeando no shopping, você viu o Papai Noel, você viu o Coelhinho da Páscoa, você quer que teu filho esteja do lado de uma dessas datas, então você vai fazer a foto, vai ser impressa a foto no momento, e você vai levar aquela recordação, mas se você olhar pela qualidade da foto, eles não se preocuparam muito com o fundo, não se preocuparam muito no enquadramento, né? Então, para eu e ela fazermos esse tipo de fotografia, a pessoa iria tirar a foto hoje e só iria pegar a foto daqui 3, 4 dias. Porque não compensaria para do nosso estúdio, jamais em tempo algum se sai uma foto sem tratamento. Porque é o nosso nome que está no mercado, é o nome da Viviane Bassi que está como fotografia de recém-nascidos, né? Então todas as fotos têm que sair no mínimo com 100% de qualidade.
Esse é o mínimo. O mínimo é 100%, é disso para cima. Certo. Agora é interessante quando as pessoas vão tirar fotos, e às vezes assim, uma noite não bem dormida, uma semana de muito estresse, de muito cansaço, né? E às vezes ela precisa tirar foto, que às vezes é uma foto assim, que ela precisa, não para trabalho, que aí é óbvio, né? Quando a gente vai tirar uma foto para passaporte, eles mesmos tiram da gente, quando é numa universidade, para ter a sua carteirinha, eles mesmos tiram e tal. Mas assim, aconteceu uma ocasião que precisa tirar uma foto meio sociável e a pessoa não tá bem. E o que as mulheres falam para vocês, achando que vocês funcionam como, às vezes, um pitangui, né? Como é que vocês reagem quando... E o que elas pedem? E qual a resposta que vocês dão? Qual a reação de vocês? A gente dá risada. Porque, assim, a gente não faz milagre, né? O que a gente consegue fazer é dar uma suavizada, né? A gente consegue dar uma suavizada naquela imperfeição que ela acha que não está boa, mas assim, é impossível, né? Porque fica muito artificial, né? Por mais que ela queira sair bem na foto, ela tem que aceitar o corpo dela do jeito que ela é, né? Porque não dá. Né, você... Mas no meio artístico a gente vê que tira aquela Sim, ruga, tem. A gente papinho. dá a gente um dá, trato. assim, digamos que um trato, né, na foto, mas assim, nada muito drástico, assim. Milagres não. Milagre não dá para fazer. Existe, né? Existe a fotografia nesse sentido, mas é quando você vai fazer uma fotografia de um comercial. Então, quando você faz uma foto para um comercial, a foto do comercial tem que respeitar as normas de uma fotografia internacional, como a modelo vai ter que ficar no final. Então essa pessoa, ela vai tirar uma foto de 5 minutos e vai gastar 3 dias no Photoshop. Aí ela deixa a foto, são profissionais específicos dessa área que têm um profundo conhecimento em Photoshop. Tá. Né? Então é uma pessoa que conhece todas as ferramentas de Photoshop, ele fez cursos específicos para isso. Aí sim ele vai deixar aquele profissional ou aquela pessoa de uma propaganda, de um comercial, de acordo com o que o comercial pede. Agora, no nosso caso, a gente melhora a qualidade em termos de iluminação, né, em termos de matiz. Você consegue tirar, por exemplo, uma manchinha da barriga da mamãe, né, uma estriazinha que ela não gostou, ou se não, melhorar um pouco alguma dobrinha que ficou, porque como a barriga cresce bastante, queira ou não queira, em algum lugar vai dar uma dobrinha. Então a gente consegue dar uma aliviada. Agora sim, fazer ela virar uma Gisele Bündchen vai ser difícil. Agora, quando você falou assim, todo esse cuidado que tem, já aconteceu de vocês serem procurados assim por uma adolescente, uma jovem, e ela querer ter o book, o famoso, tradicional book, porque ela quer ser modelo, ela quer ser futuramente uma top model, então é o sonho que ela acabou de sair da pré-adolescência, entrou na adolescência, e aquele sonho, é uma moça bonita, é uma moça vistosa, recebe elogio de parentes, de amigos e tal, e ela fica naquele sonho. Vocês já receberam? Como é que foi que aconteceu com vocês? A gente já recebeu no começo, assim, quando a gente abriu o estúdio, a gente recebia bastante pedido, mas a gente não trabalha com esse tipo de fotografia, né? A nossa fotografia é mais voltada para a parte da família mesmo. A gente pega a gestante, pega o recém-nascido, faz as fotos do batizado, aniversário, a gente faz o acompanhamento de primeiro ano. Então, assim, a parte assim, de book para moda, né, para agências de modelo, a gente não trabalha com essa área. E com certeza tem outros profissionais que às vezes, da mesma forma como vocês gostam mais de crianças, a Viviane e o Cláudio gostam mais de eventos corporativos, uma palestra onde ele vai, um seminário, uma conferência, um workshop, uma festa de confraternização na empresa, um churrasco, um almoço de confraternização, que ele vai, né? Existem profissionais que se especializam às vezes só nisso também, né? Como nós temos profissionais que se especializam só em festas de casamento. Por exemplo, eu sei que o Cláudio faz, se for uma bodas de ouro, bodas de prata, né? Se for assim um noivado, que são coisas mais simples, né? Que realmente vocês fazem a cobertura desse tipo de evento, né?
Fazemos. O mês passado nós fizemos uma Bodas de Ouro. Então é um evento pequeno, né? Foi feito num salão pequeno, reuniu uma quantidade pequena de pessoas. Então a gente consegue cobrir esse tipo de evento. O padre fez uma bênção simples, né? Só estava o marido e a esposa ali, então foi fácil, os filhos em volta. Nenhum assim, não foi nada muito gigantesco, né? Então, Bodas de Ouro dá para a gente fazer, alguns eventos menores a gente cobre também. Certo. Então dá para fazer. Uma curiosidade de um internauta se vocês já fizeram foram chamados para fazer de um velório, é uma coisa que a gente sabe que às vezes eles falam, nossa, mas isso é impossível, isso é impraticável. Mas eu, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela é tão boa cerimonialista, aliás, ela já foi até entrevistada aqui no nosso programa, que quando faleceu o Celso Daniel, o ex-prefeito Celso Daniel, ela foi convidada para ser a cerimonialista, porque um evento desse é todo um cerimonial fúnebre, que envolve a parte de segurança, que envolve a parte até de decoração, a parte da sequência, a precedência de autoridade, né? A liberação para a imprensa, para os repórteres, para os fotógrafos e tal. Então a gente sabe que existe isso. Já aconteceu de alguém querer documentar esse evento? Até o momento ainda nós não tivemos esse tipo de pedido. Né? E não tem interesse também, né? Eu acho que eu teria que estudar um pouco sobre isso, né, para saber que ângulos eu vou tirar, de quem eu vou tirar, né, como é que é, porque eu acho que isso daí deveria ser uma cobertura mais jornalística, né, como acontece de fato, né, as pessoas mais importantes. E os fotógrafos de grandes jornais, de revistas, eles realmente têm todo aquele cuidado, porque quando eles publicam a matéria, né, é uma concorrência de quem realmente publica. O caso da Hebe Camargo, por exemplo, foi uma mulher que se cuidou, que zelou muito pela imagem dela, muito vaidosa, sempre sorrindo, uma pessoa que estava sempre alegre, que deixou essa marca, né, ela deixou uma marca muito boa. Então, eu acho que numa hora dessa, para fotografar, para a mídia poder publicar, a gente até, como assim, espectador, a gente fala, puxa, capricha, né? Porque ela merece. Eu acho que o fotógrafo nessa hora tem que ter muito tato, né? Porque a pessoa que está lá, ela não pode aparecer. Você tem que lembrar dela como ela era, Isso. Né? Então eu acho que nesse momento aí... Os ângulos que vocês pegam, né? Que nem eu falei para você, são 360 graus de ângulo, né? Então você tem muito campo para trabalhar. Então... Agora, infelizmente, nosso tempo está já encerrando, mas eu gostaria de saber se com vocês dois já aconteceu ou alguma gafe, ou alguma coisa assim que aconteceu com vocês de ter que improvisar, ou que vocês estavam assim no auge, de repente a energia falhou, a energia elétrica, alguma coisa que aconteceu de cair a câmera, enfim... Porque a gente tem uma vida tão atribulada, né? Tão assim, corrida. Chegou com algum de vocês a acontecer algum fato assim, mas que a gente fala, não, tiro de letra e bola pra frente? Acho que ainda não, não até o momento não. Desse mas, tipo assim, não. Que nem você falou, né? Normalmente quando a gente vai fazer a foto, no dia que vai ter o evento, então eu e ela já estudamos tudo que precisa ser... que vai ser apresentado no dia, ou no meu caso de eventos, no caso dela de recém-nascido. Então a gente já conheceu a mãe, a gente já sabe o nome da criança, a gente já sabe os gostos da mãe. Se ela se simpatizou com as nossas fotos, então ela sabe qual é o tipo de foto que ela vai receber. Sobre as câmeras, a gente tem uma segurança muito grande, elas têm as alças de segurança, que é terminantemente proibido sair do pescoço enquanto você está cumprindo com o seu trabalho. Então ela vai ficar lá sempre. Nós temos algumas coisas que a gente usa para tomar cuidado com as máquinas fotográficas, porque elas são muito caras, né? Então nós temos dentro do estúdio, no dia de fotografia, a gente tem os lugares onde elas já ficam colocadas quando a gente precisa movimentar alguma coisa. E quando eu faço os eventos, ela fica sempre, 100% do evento fica pendurada no meu pescoço. Ela tem uma boa empunhadura, né, porque é uma máquina que já está preparada, ela já está ergonomicamente montada para que você não derrube ela no chão.
Mas graças a Deus, até o momento, a gente não teve ainda o desprazer de derrubar nenhuma delas no chão. Finalmente, né? E olha, gente, realmente a resposta que o Cláudio deu foi ótima, porque isso é resposta de quê? De um profissional que realmente leva a sério o seu trabalho. De um profissional que acabou, antes dele começar a atuar, ele foi se preparar, ele foi fazer cursos, ele foi ler, ele vive pesquisando, ele e a Viviane. Então, porque o gostar daquilo que faz, né? O querer fazer bem feito e ser organizado. Porque nós percebemos no início da entrevista todo aquele aparato para a parte de receptividade da criança, receptividade dos pais da criança, né? O pai age de uma forma, a mãe age de outra, a criança, todo aquele cuidado. Isso sim, organização, destreza, administrar bem o tempo, né? Carinho, amor, tudo pronto. É que nem um show. A pessoa, quando abre a cortina e o show vai começar, então não tem ninguém acertando o microfone de última hora, não tem alguém puxando o fio para lá ou para cá. Tudo está impecável. Isso é profissionalismo, isso é gostar, ter competência e ter habilidade para fazer aquilo que se propôs a fazer. Porque realmente os melhores clientes que eles podem ter são os próprios, né, usufrutuários daquelas benesses de ter marcado por toda uma vida, documentado por toda uma vida, uma criança, um filho, uma filha, né? E acho que não tem dinheiro que pague depois de um filho ver todo esse amor, esse carinho de um pai e de uma mãe. Para encerrar, eu gostaria que vocês deixassem o contato, se tem um site, por favor, para que os nossos internautas possam acessar e conhecer mais detalhes ainda sobre vocês. Pode falar. O site do nosso estúdio é www.vivianebassi.com.br. O e-mail é contato@vivianebassi.com.br. O telefone é 11 3458 7883 e a página do nosso Facebook é Viviane Bassi Fotografias. A parte de eventos, né? Então, você tem o mesmo telefone que o estúdio é junto, né? Pode repetir? O 011, né? Que é o 3458-7883. Eu nunca esqueço e hoje eu esqueci. 3458-7883. Para entrar em contato na parte de eventos é festas@vivianebassi.com.br. E eu tenho a parte de eventos é separada, né, da parte de recém-nascido. Então, eu tenho o blog, que é o Vai Rolar Diversão, blogspot.com.br, e a nossa página também no Facebook, né, que é o facebook.com/Vai Rolar Diversão. Tá certo. Então, lá você vai encontrar todos os nossos fotografias de eventos, tudo o que precisa saber, e de lá você já entra em contato direto comigo. Isso mesmo. Puxa vida, olha quanta coisa, né, que a gente viu, quanta coisa que a gente presenciou. E aí fica aí a sugestão para vocês acessarem o site, tanto da Viviane como do Cláudio, e para vocês, qualquer dúvida, vocês telefonarem, passarem um e-mail, entrarem em contato, tá? Agradecemos a presença da Viviane, do Cláudio. Nós tivemos assim a felicidade de conhecer o Cláudio num evento na Universidade Metodista, né? E realmente, parece-me que você tem uma foto, não tem? Eu tenho uma surpresa para você, duas. Então vamos lá. Da surpresa. A produção? É o último arquivo. Ah, o último arquivo, tá. É a foto 14 e a foto 15. Tá certo. E nós vamos então, olha lá. Você está se vendo lá, Ana? Poxa vida, é a turma do pós-graduação, assessoria de eventos. Isso, assessoria executiva. Foi a última coisa que eu cobri com vocês lá. Certo. E aí eu tirei essa foto de todo mundo. Como o grupo é grande, foi difícil reunir vocês, porque vocês escapam pelos dedos, né? É verdade. E você está ali no cantinho. E tem uma outra foto que é a seguinte. Esse rapaz está desesperado para fazer o curso com você a partir do próximo semestre. Ele não sabe o que espera, viu? A professora brava que ele vai ter. Muito obrigada, Cláudia, pela surpresa que você fez. E nós agradecemos com muito carinho a você, teleinternauta, que realmente tem estado conosco. E até o nosso próximo programa. Logo, internauta.